Bom, galera, eu vou falar sobre o excesso de proteína na dieta, ou seja, o que acontece com o excesso de proteína na dieta. Muita gente acha que quando se come muita proteína, essa proteína vai para o músculo, ou essa proteína vira gordura. Enfim, aqui eu vou explicar então com mais detalhes o que acontece com o excesso de proteína na dieta, certo? Bom, então, quando o indivíduo consome proteínas, essas proteínas vão ser digeridas ali no trato gastrointestinal, ali no estômago, no intestino, e elas vão ser quebradas em pedaços menores, estruturas menores, que são os aminoácidos. Esses aminoácidos, após serem absorvidos, eles vão para o intestino e vão para os outros tecidos do organismo, e eles podem ser utilizados para uma série de funções. Bom, muitos desses aminoácidos que foram absorvidos, eles vão ser utilizados para a síntese de outras proteínas, né? O fisiculturista gostaria que essas proteínas fossem as proteínas musculares, mas não é só para isso que os aminoácidos são direcionados, porque o nosso organismo usa proteínas para uma série de funções, como as enzimas que controlam o nosso metabolismo, as proteínas que transportam substâncias no organismo, como é o caso da hemoglobina, que transporta oxigênio e dióxido de carbono. Vários hormônios são proteínas, como a insulina é uma proteína, o GH é uma proteína. Então o nosso organismo utiliza esses aminoácidos da dieta para sintetizar uma série de proteínas no nosso organismo, como é o caso das proteínas musculares também, actina e miosina. Mas esses aminoácidos aqui também podem ser utilizados para outras funções, né? O aminoácido pode virar glicose, pode virar gordura, ácido graxo, ou pode virar energia, que seria normalmente o mais comum acontecer com o excesso de proteína. Mas para o aminoácido virar glicose, ácido graxo ou energia, ele precisa perder o grupo amino, né? Esse grupo que tem a nitrogênio. Então essa é a estrutura molecular do aminoácido, e quando o aminoácido perde o seu nitrogênio, ele deixa de ser aminoácido, e aí ele vai virar glicose ou gordura, ou vai ser oxidado para produzir energia. Então esse grupo amino aqui do aminoácido, ele é removido aqui, e lá no fígado, esse grupo amino do aminoácido aqui é amônia, e essa amônia é tóxica para o organismo, ela não pode ficar circulante no organismo. Essa amônia aqui, no fígado, ela é convertida em ureia, que não é tóxica, e a ureia pode circular no sangue. Então, quando a gente tem um excesso de proteína na dieta, e essa proteína não é utilizada para síntese proteica, você vai observar níveis de ureia elevados. Então você pode observar níveis de ureia, você pode medir isso no laboratório, e os níveis de ureia apresentam elevados. Isso é muito comum em fisiculturistas que comem muita proteína na dieta. Isso mostra claramente que esse excesso de proteína não está sendo utilizado para formar proteínas musculares ou outras proteínas no organismo. E esse excesso de proteína na dieta está sendo utilizado para outra função. Por exemplo, vira glicose, ácido graxo ou produção de energia. Então, quando você tem um excesso de proteína na dieta, uma parte é direcionada para a síntese proteica, mas o excesso pode virar outra coisa. Se você tem, isso vai depender do contexto fisiológico do organismo. Se você tem, por exemplo, uma dieta com restrição calórica ou uma dieta low carb, é muito comum que os aminoácidos virem glicose no fígado. Esse processo é conhecido como gliconeogênese. Se você tem uma dieta com superávit calórico, esses aminoácidos podem ser utilizados para a síntese de gordura, né? É um processo conhecido como lipogênese, a síntese de ácidos graxos. E também, quando você tem um excesso de proteína na dieta, o mais comum não é a proteína virar gordura, não é esse processo que é o mais comum. Embora esse processo seja possível, o mais comum é o excesso de proteína na dieta, o excesso de aminoácido ser oxidado, ou seja, ser utilizado para a produção de energia. Então, é importante deixar claro que o excesso de proteína na dieta, ele não é simplesmente utilizado para a síntese proteica, muito menos a síntese proteica muscular. Obviamente, um indivíduo que treina, ele precisa consumir mais proteína, mas não é uma quantidade muito acima de 2 gramas por quilo, por exemplo, porque esse excesso de proteína acima de 2 gramas por quilo normalmente vai ser utilizado para outra finalidade, principalmente para a produção de energia.